Antes da gravação estávamos a falar de encontros felizes ou de químicas inesperadas. Não estamos a falar de amor, mas estamos a falar de Hum. química de pares ou triplas ou comunidades de comediantes. Eu acho que é muito difícil encontrar um par com o qual tenhamos alguma química. Se estendermos isso para três ou quatro, isso começa a entrar no reino da mitologia. Certamente dir-me-ás um dos exemplos, o Ruben, O e grande Ruben, claro. explicar-me-ás como é que se conheceram. E Uhum. se tens mais alguns desses casos, ou pelo menos há um princípio de química e gostarias de continuar a relação. Isto parece quase o princípio de um romance do Pedro Chagas Freire. Certo, Mas certo. E depois temos de arranjar aqui um plot qualquer. Pá, vamos pensar nisso depois na nossa relação futura. Com o Ruben foi mais ou menos assim. Então, pá, eu namorei durante uns 4 anos, depois terminei a relação, encontrei o Ruben e pensei: olha, é este, vou ficar com este. O Ruben veio numa fase muito inicial da minha jornada aqui no stand-up. Eu não comecei há muito tempo. Eu comecei em agosto de 2001. Como é? Yeah, já faz. 2021. E depois, através do Pedro Correia, que é um rapaz que na altura também estava a começar, que é um porreiraço do caraças, conhecemos-nos aí no Reitor, criámos um grupo do WhatsApp, depois o Ruben foi lá parar ao meio e conhecemos-nos por aí. E desde então temos andado a trabalhar em algumas coisas pá, é uma relação muito gira. É uma relação muito gira e que exige muito tempo, sabes? Muito tempo e muita dedicação. É a relação em si que necessita, há um dos elementos do casal, vai entre Sim. aspas, que é mais carente. Giro. Eu acho que eu sou muito despegado, pá, em geral. O Ruben, pá, não sei se ele é mais cadeiro. Essa carência, a falta de melhor termo, amorosa, mas o comediante, por regra, é um carente de aprovação. Eu sempre aprovei muito o Ruben, pá, porque ele é um gajo muito inteligente e sempre lhe disse que aquilo que ele escrevia que tinha muita graça e se calhar por isso é que ele depois agora, ele assim, opá, quero ficar com este que o gajo gosta de mim, sabes? Eu acho que o Ruben dá mais à nossa relação do que eu dou à nossa relação, porque eu sou muito cabeça no ar e ele é um gajo muito sistemático e muito ponderado nas decisões que toma e muito articulado também. O gajo sabe falar muito bem. Eu às vezes atropelo-me, estou a falar e atropelo-me, não sei. Aquele cérebro dele funciona de uma maneira como eu não funciona, e eu acho que isso também acabamos por criar aqui uma sinergia fixe, que é ele é muito pragmático, e depois eu chego e digo cenas que não têm nada a ver, sabes? Não sei para onde é que isto vai. Gosto muito do meu Ruben. E além do Ruben, há alguém, não querendo estragar a vossa relação, mas estamos no século XXI, pode estar aberto a uma relação mais plural. Se tivesses que adicionar mais elementos, Sim, sabes que às vezes eu estou a falar com o Ruben e disse: opá, por acaso ontem estive a falar com não sei quem e ele, o quê? Vais falar com quem? O Ruben está em Lisboa, não é? E eu estou em Coimbra. Quando nós temos de gravar, gravamos sempre presencialmente e tentamos, às vezes, um segredo do podcast, que é às vezes gravamos mais do que um episódio, né? Para termos, não nos juntarmos todas as semanas. Eu tanto cá em Coimbra, eu estou mais próximo, por exemplo, do Zé Bernardo também. Um rapaz, pá, que eu gosto muito, que é muito engraçado, genuinamente engraçado, sabes? Essas pessoas, que eu acho que também é dos piores elogios que se pode dar a um humorista. um humorista já de si é um animal atípico, em princípio quer ser elogiado, mas está sempre muito alerta do cinismo que pode vir. Sabe que a maioria dos Sim. elogios não são elogios, é só fachada. E isso às vezes joga a seu desfavor. Quando a situação de receber um elogio chega, supondo que é um verdadeiro, não consegue recebê-lo. Treinou-se a descartar os elogios. Somos um bocado desconfiados. Não sei se isso é bem assim. Eu acho que nós gostamos de dar palmadinhas nas costas uns aos outros, não é? Principalmente quando não nos conhecemos tão bem, porque acho que também às vezes não vale a pena estar a criticar por criticar. Eu acho que não devemos mentir, nunca devemos ser falsos ao ponto de dizer que gostamos, não gostamos, mas quando há coisas boas e há coisas más e as pessoas não se conhecem bem, pá, vamos aproveitar aqui as boas, vamos dar uma forcinha, e eu acho que isso é fixe. É uma camaradagem fixe, mas por exemplo, com o Ruben eu tenho a abertura de dizer, pá, quando não gosto de alguma coisa que ele escreveu ou que ele disse, acho que temos essa abertura e isso é fixe. Ainda há dias estávamos a escrever um guião, pá, para umas cenas que acabamos de fazer no futuro, e ele traz uma ideia para cima da mesa, e, pá, aquilo culturalmente fez-me impressão, sabes? E eu assim, não, puto, isso, pá, isso é uma ideia de merda. E é engraçado, porque depois discutimos ali no momento e acho que essa abertura é fixe. Quando tem de se trabalhar em dupla, acho que tem de haver isso. Porque senão estamos sempre a ceder a nossa posição. A relação torna-se demasiado burocrática. No fim, tu querias dizer isso, mas tendo medo, vais avançar muito calmamente. E isso, para uma decisão, pode acontecer. Agora,
se tens de tomar múltiplas decisões, isso é impraticável. Não podes levar 1 hora para chegar à frase que tu queres realmente dizer com medo de magoares a pessoa. Falando em piadas, a cadência de crítica pode ser elevada. Podes, esta gosto, esta não gosto, esta gosto, esta é uma merda, olha, esta é muito boa. Não, isto apaga tudo, olha, aproveita esta, cola com a outra. Se o ego, neste particular, não for flexível, não quer dizer que para Sim. toda a gente, mas pelo menos para aquilo que ele considera um companheiro de comédia, é quase impossível. É quase Sim. impossível avançar. Essa questão do ego é muito verdadeira. Se bem que já me irrita também um bocado a conversa do ego, não é? É sempre o ego para aqui, o ego para ali. É sempre o ego. O ego é que está e o público é que tem culpa e pronto, não é? São sempre as mesmas duas conversas. Mas é verdade, pá, porque eu recordo-me que quando eu estava a tirar o curso, na Associação de Estudantes fiz uma brincadeira também com um colega de curso e na altura era-me complicado impor-me a inputs que ele dava que eu não concordava por questões de não querer criar conflito. É necessário, quando estamos a falar aqui de escrita e de comédia e tudo mais, pá, é necessário esse conflito, essa troca de ideias. Se tu aceitas a primeira que a pessoa dá só porque não queres gerar conflito, pá, depois se calhar perdeste 3 ou 4 ideias boas que podiam surgir para a frente. E no fim podes-te dar conta que não estás a contribuir nada para o produto final. Exatamente. E de repente o produto final é só do outro que deu as ideias e tu aceitaste. Isso é a parte, se calhar, mais triste. Se o resultado for bom no fim, podes-te magoar pelo facto de não teres contribuído da mesma forma que a outra pessoa, mas se o resultado for mau, aí eu estive a perder tempo, podia ter dado aqui a minha opinião e isto talvez fosse para o outro lado. É do debate das ideias que percebes a força de cada uma das ideias. Não é um problema meu em particular e nem é um problema dos humoristas. Eu acho que é uma cena de crescimento. Estás a ver? Eu tenho 23 anos, não é? E não sou um gajo que gosta particularmente de conflito em geral na vida. Há pessoas que adoram, não é? Adoram conflito e, aliás, essas pessoas não aquele conflito propriamente negativo, não é? Um Zaragata, conflito saudável. zaragata. Zaragata, yeah. E o Ruben é um gajo que curte bué disso. Curte Mas bué é do confronto, não é? Do conflito. do confronto verbal ou da pancadaria? Porque Dos dois, pá, que às vezes fazemos wrestling depois de gravar o podcast. eu acho que essa figura continua a haver, mas acho que se está a perder. Eu vivo num sítio mais pequeno, numa vila, e se olhar para as pessoas até uma certa idade, essa figura de quem está é quase como se fosse um hooligan de bigode e careca. O gajo do contra, não é? Está sempre à procura de qualquer coisa ao mínimo. Pode chegar ao limite de não gostar do tom do teu bom dia. E isto ser o início de qualquer coisa. Do ponto de vista humorístico é muito engraçado saber que epá, estás assim um bocado lixado da garganta, dizes um bom dia fora de tom e outra pessoa, opá, este gajo quer armar merda comigo. É um pouco a mentalidade de um adepto mais radical no futebol. Alguém do outro clube diz qualquer coisa que não lhe agrada, isso é um motivo suficiente para iniciar uma zaragata. Este tipo de pessoas parece-me que, ok, estava aqui a lançar uma teoria, mas depois pensando na internet e nos vários casos que vemos documentados e até em escolas e noutros países, se calhar não, se calhar é que esta bolha, isto é geracional, há estudos para tudo, mas se houver um estudo que mostra a nossa propensão para o conflito, eu acho que atualmente estamos mais afastados. Sim, pá, mas não é mau isso. Eu acho que é mau, porque eu acho que as que gostam de um conflito saudável acabam por ganhar mais na vida. Guardares aquelas coisas que te incomodam não é bom, não é? Se fizeres isso de uma forma sistemática, pode chegar a um ponto, envolvidos muitas décadas, a cabeça a estourar. A ponto de ir para uma aula psiquiátrica ou algo do género. Uma vida toda a engolir sapo. E um dia explodes de sapos. Eu acho que o segredo é tentar perceber, e isto é fácil de dizer e complicadíssimo na prática, tentar perceber que conflitos é que valem a pena serem travados. Certo. E isto é aplicável a várias esferas, seja a familiar, seja a amorosa, seja a laboral. Há coisas que, faças o que fizeres, não vais mudar. E há outras que, com algum trabalho, ou às vezes basta ouvir, a coisa pode mudar. Isso é muito giro. Uma característica do nosso tempo, como nós vivemos tempos velozes, falta aqui uma espécie de agudeza de tentar perceber aquilo que podemos mudar e aquilo que não podemos mudar. Nas redes sociais vê-se isto. Há muita gente a ocupar o tempo em coisas que não pode mudar, esquecendo as que pode mudar. Válido nas pequenas coisinhas, e até na comédia, ou... Quais são as tuas falhas? O que é que podes mudar? Transformar as tuas falhas em algo mais, à falta de melhor termo, nobre. E há coisas que não podes mudar. Tens na ideia de ser o melhor humorista do mundo de sempre. Em princípio, é impraticável. É impraticável por uma série de razões. Um gênio é a coisa mais rara que existe. E até pela tua condição de estás num sítio, se for stand-up, mesmo que sejas muito bom,
É uma das diferenças de fazer stand-up em Portugal ou num sítio onde haja muitos comedy clubs. Nunca vamos chegar a ver o comediante na sua fase terminal. Se pensássemos em Pokémons, acho que chegávamos a uma evolução intermédia se deres muito, mas nunca chegas ao estágio final, porque falta aquele número de vezes para atingires o estágio final. Eu acho que esse é um dos problemas. Sabes que eu ando a dormir mal há dias, pá, por causa desta entrevista. Não digas isso, pá. Então, eu ando a pensar, Desabafa. bué, no humor e, pá, e nessas coisas. Nós temos muitas poucas oportunidades para errar aqui. Neste momento do stand-up em Portugal, no momento que estamos, a sensação que me dá, e estando eu em Coimbra, tenho muitas poucas oportunidades para errar. Porque há meses que eu atuo uma vez, 2 vezes. E uma dessas vezes vou ao Lisboa Comedy Club. Por acaso é uma casa que felizmente me acolheu desde o meu início. Vou lá atuar, aquela coisa que tu falas muito no podcast da viagem do comediante. Yeah. Para casa, eu vivo isso constantemente, que é vou lá, faço 5 minutinhos, ou 7, conforme, e volto para casa sozinho. Se aquilo corre mal, é uma merda. Porque quando é que eu vou voltar a atuar? É a primeira questão. A melhor coisa que tu podes fazer quando tens uma má noite é voltar a atuar o mais rápido possível. Tenho essa questão, quando é que eu volto a atuar? Porque é que eu me expus ao ridículo de ir lá, gastar dinheiro, tempo, para ir fazer 5 minutos, as pessoas não gostarem e eu voltar para casa triste? É muito duro. Então eu acho que há muito pouco espaço para o comediante errar a nível stand-up agora, pá, em Portugal. De uma forma geral, a sociedade está-se a virar mais para a eficácia. Aplicar uma lógica empresarial aos domínios da arte. Cada vez menos margem para o erro. E no stand-up, por aquilo que tu disseste, acho que ainda é mais ingrato. Traz um problema que é, arriscamos pouco. Às vezes o Ruben, ele passa-se uma beca comigo porque eu estou sempre a mudar o meu texto. Estou sempre a meter piadas novas, a tirar e não sei o quê. E ele diz-me, opá, tu não deixas amadurecer isso, pá. A verdade é essa, ou seja, eu não tenho nenhum texto que seja genial e bombástico. É bombástico no outro sentido, porque bombar, Sim, na verdade, sim. que seja maravilhoso a nível de stand-up. Só que eu estou sempre a mudar e ele às vezes dá-me na cabeça por causa disso, porque eu não deixo as coisas apurarem, não é? Fazer um bom refogado, um bom molhinho. Se eu não arriscar, se eu quiser aprimorar um texto, eu vou andar um ano inteiro com o mesmo texto. Não quero isso. Só que lá está. Se eu depois chego aos sítios e erro, as pessoas depois também se calhar não me querem chamar. Tudo isto são questões que em países com mais sítios para atuar não se colocam. Supondo que tens uma noite má, a seguir tens mais 2 ou 3 spots, se calhar a correr melhor, a memória quase que te desfaz. A noite boa sobrepõe-se. Agora, quando tu tens tempo para levares a memória má para casa, tens quase uma relação sexual com a memória que consegues apontar todos os detalhes. Vais ruminando tudo o que correu mal, exageradamente aquilo que correu mal, às vezes pomos coisas que afinal nem correram assim tão mal. Sim, e depois a interação com mais alguém que te disse não sei o quê e depois começas a conectar cenas que nem estavam conectadas. E começas acho que correu mal, mas aquela pessoa disse que até gostou, aquela pessoa estava-me a enganar, correu mesmo mal. E começas a desmontar tudo, assim, sou a pior merda do mundo. Isto não acontece se houvesse uma cadência de atuações, quase uma miragem, se bem que acho que já há alguns comediantes em Lisboa a ter mais que uma noite por noite, mais que uma atuação por noite. Sim. Isso é muito bom. Correndo mal, tu vais para outra, corre bem, pronto, apagou. Sem fazer isto. Agora, se o espaço entre duas atuações leva semanas, meses, vais ter que conviver com aquela memória durante muito tempo. Pá. Isso faz parte do processo de atuar e de errar e não sei o quê. Só que, se tu atuas uma vez no mês e correu mal e só vais atuar no mês a seguir, é muito duro. Só vais conseguir exorcizar a noite má quando fizeres outra e correr bem. Podes tentar fazer as pazes com aquilo que correu mal, mas há qualquer coisa sempre ali a remoer no cérebro e só vais ficar realmente em paz com aquilo quando correr bem a seguir. Ok, afinal ainda sei fazer isto. E ao contrário, às vezes também há essa pressão, não é? Quando várias noites correm bem, depois ficas com aquela pressão, pá, agora não me quero atuar mais porque senão, pá, vou terminar por aqui. Este foi o meu auge, pessoal, foi o meu tempo, não quero atuar mais. Isso aconteceu agora há pouco tempo, tive aqui umas atuações em Coimbra, fiz de host no Reitor, atuei no Grêmio, no Terraço da Alta e depois mais uma noite que já não me recordo bem onde é que foi e correram todas assim, tipo, bem, sabes? Tipo um gajo sai de lá, fogo. Pá, foi bom. Depois ia ao Comedy Club no mês a seguir e eu a pensar, pá, se calhar vou desistir disto. Estou tão bem, não é? Sair em alta. Saber sair. Mas eu acho que faz parte do processo. Essas noites más, claro que faz, não é? O Ruben apresentou-me um gajo que eu não conhecia. Eu tenho muito pouca cultura a nível de... tinha
agora já tenho mais, né, do stand-up, apresentou-me o James A. Caster, que eu vi aquilo que ele tem lá na Netflix, pá, que é muito bom, que eu gostei muito, e depois fui papar todos os podcasts onde ele participou, os que eu ia encontrando. E o gajo já num que fala do beat que ele faz do pato, aquele beat final, que ele andou a bombar com aquilo durante tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. Epá, e porque ela era impensável isso acontecer, andares um ano a bombar com um beat que não funciona, andas um ano a fazer aquilo para depois arranjar ali um. Não sei se mais para a frente possa vir a acontecer. Não vejo ninguém ter essa mentalidade. Eu gosto desta ideia. Hei de chegar a ela, mas agora vou falhar. Não vejo ninguém ter essa mentalidade. Nem pouco Sim, mais ou sim. menos. Isto é tema que já foi aqui algumas vezes abordado, mas tive uma conversa ontem com o camarada teu de Coimbra, o Nuno Belo. Falámos do Acaster e eu acho que o resultado disto, de não arriscar, não ver este apego a uma ideia boa, está longe de estar perfeita, está tudo mais ou menos a fazer as mesmas coisas. Os temas, não é que sejam os mesmos, mas pertencem, por exemplo, pensar num comediante homem e não ter um beat de punheta, por exemplo. Ou de relações. Ou de relações. Vais ouvir uma conversa desse comediante num podcast, aqueles comediantes que fazem beats sobre relações, depois vais vê-lo, olha o gajo a fazer um beat sobre relações. Não é? Tal e qual. Pode tentar uma vez uma coisa mais absurda ou mais fora da esfera de temas mais batidos, mas assim que falha, volta outra vez para o conforto. Com pequenas oscilações, está tudo mais ou menos a fazer as mesmas coisas. Sim, eu acho que porque, lá está, é sintomático, porque não temos espaço para errar, é um dos pontos, e depois, se calhar, talvez a nível cultural, há aqui qualquer coisa que o português tem desse medo de arriscar. Pode acontecer, mas não sei. Também não sou ninguém para estar a. Eu nem sei o que é que estou aqui a fazer, sabes? Eu não sou ninguém para falar de comédia. Não faço puta ideia do que é que eu estou. Podes falar, eu também não sei nada sobre comédia. Se a memória não falha, espero estar a citar corretamente. Ontem conversei com o Nuno Belo, falou-me de ti e falou de um moço que tem um nome parecido com o teu e eu não quero estar aqui a atropelar. O sobrenome Mas dele queres que eu arrisque? é Vieira. Pá, videira. Não, o teu é Videiro, mas o dele é Vieira. E eu não quero estar aqui a... Ok, eu pensei que tivesse a falar do Rafael Videira. Eu tenho este problema, que é, eu sou Mário Videira, né? E cara, já me vais confundir a partir daqui, vou tropeçar. Não, é que eu sou o Mário Videira. O meu nome até é mais ou menos, está-se bem. Só que depois temos o Mário Falcão e o Rafael Videira. E portanto agora estou aqui no meio. Tipo, ganda Mário Falcão, bué da bom. Ganda Rafael Videira, Mário Videira parece que é tipo um filho que os primos tiveram relações, nasci eu, estou aqui no meio deles os dois. Se vocês os três atingirem um patamar de reconhecimento, alguma notoriedade, eu acho que ninguém vai acertar os vossos nomes. Vai ser. Sim, pá. É como os Guilhermes, não é? Os Guilhermes que andam, não é? Mas ainda há muita gente que, por exemplo, confunde o Guilherme Duarte com o Guilherme Fonseca e com o Guilherme Geirinhas. Pessoas com uma notoriedade alta são confundidas, mesmo não tinha nada a ver. Muitos comediantes eram... Eu estava aqui a pensar se eram parecidos, mas isso não é uma condição sine qua non. Se te achar parecido ao Ricardo Luz Pereira, mesmo não sendo, vai-te chamar Ricardo Luz Pereira. Mas confundiam muitos humoristas com o Nilton. É o Nilton. Porque era aquele nome que estava na cabeça. Nilton, durante muito tempo, foi sinónimo de comediante, não é? Se calhar as pessoas eram tipo, olha, é o Fernando Rocha, mas é o Nilton. Porque a profissão dele é ser Nilton, não é? Sim. Agora talvez nem tanto, mas com nomes muito parecidos. E além disso, muitos comediantes usarem 3 nomes, vai chegar a um ponto, esta malta acho que vão alcançar outro patamar de notoriedade, não sei se estão a par, mas ninguém vai saber os nomes deles. Vão tropeçar, vão criar novas personagens. Agora é um bocado ingrato porque não estou a ver nenhum humorista daqui para a frente a atingir esse grau de 3 nomes foi uma boa solução temporária ou é para permanecer? Se calhar eu posso mudar para Mário Monteiro Videira ou assim. Eu acho que é muito. Não tens cabeça para decorar. Pois é, também é muita gente, não é? Qual é o processo natural que sucede, seja com nomes, seja com marcas, seja com objetos? Tudo que tem um nome muito comprido ou composto com 2 nomes, as pessoas esquecem logo o segundo e ficam um. E depois utilizam uma parte só do primeiro nome. E às tantas já não é nada. Simplificar, não é? Tanto que Carlos Coutinho Vilhena, por exemplo, o pessoal diz CCV ou o PTM. Sim. Ou seja, esse é o futuro dos comediantes. Vão acabar como siglas. Acabar como siglas. Pessoal, foi o meu tempo. Vou chamar o próximo comediante à noite, o RSH, bora. Isso é giro. Nem sei se é possível. Será que é possível chamar a um filho uma sigla? O Elon Musk fez uma brincadeira dessas, ou não? Tipo R2... Mas o Musk está num patamar diferente de cabeça. Mas em Portugal acho que não dá, pá. Acho que há tipo uma lista de nomes que tu podes dar aos teus filhos. Mas podíamos mudar isso também.
se houvesse alguém com o dinheiro do Musk, eu acho que mesmo sendo lei a coisa seria contornada. Eu acho será que o Ronaldo podia fazer isso? Acho que se o Ronaldo quisesse, podia chamar, fazendo aqui uma brincadeira ou uma homenagem ao Dragon Ball, um cyborg novo, um C104, por exemplo. Sim, certo. Ele se calhar conseguia, se quisesse. Sim, ou depois chamar o filho de fim de semana, sabes? E depois ficava FDS. Sim, sim. Qual seria a reação das pessoas? Adotavam a sigla, imaginando que ele chamava os filhos de CR7-1 e CR7-2. Primeiro era o ego em primeiro lugar e depois o número do filho. Ou acontecia um processo inverso. Já que é uma sigla, vamos dizer que é o Cristiano Ronaldo 7, IFAN 1. Não sei o que é que aconteceria. Opa, isso é um cenário completamente absurdo. Será que as pessoas... a CR7 é demasiado grande, fica só o CR. Fica só o CR1 ou uma coisa assim. Sim, ou só o 7. Ou só o 7. O 7, pá, é uma marca mesmo dele, não é? É impressionante. Como é que ele conseguiu... Ele ficou com o número, basicamente. O Figo não era o 7 também. Eu não sou muito do futebol, não quero ser este gajo, sabes? Chega às conversas e diz: pá, não percebo nada de futebol, quero lá saber. Mas de facto não percebo. Conquistou, pá. Tanto que a malta agora nem já aprende os números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, CR7. Conquistou. Sempre que na primária dizem o número 7, ele está a ganhar royalties. Exatamente. Tal, sempre 3 cêntimos por cada 7. E escolas ou países, ou não queiram, ou não tenham orçamento, aprendem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O 7 não existe. Sim. Sim. Quantos dias tem uma semana? Não sei bem, é um bocado vago. Também o que é uma semana? Ou então arranjam-te estratagemas. A semana tem 8 menos um dia. Quanto é que é 8 menos 1? Não podemos dizer. É um número que não pode ser pronunciado. Sim, uma espécie de Voldemort. Fiscal em cada escola, sempre que caía um 7, alguém dissesse um 7, 10 cêntimos, o que fosse. Sim, o gajo está rico por causa disso, nem é pela Linique nem nada que se Não, nem é pelo futebol. Eu acho que o futebol até dá despesa. Sim, só o dinheiro que ele gasta em gel, pá. Uma das coisas que mais... Nem sequer estou certo do que vou dizer, mas vou avançar. Uma das coisas que eu mais admiro no Cristiano Ronaldo, comparativamente a outros grandes talentos, seja qual for o desporto, wrestling, supondo que é um desporto, eu sei que isto ofende os fãs do wrestling. Porquê? Porque é que eles acham que aquilo é desporto ou não? Aquilo é completamente real. É uma dança de homens bombados. Olhando para todos os esportistas, os topo, quase todos os homens chegam a uma certa idade que ficam carecas. E o Cristiano Ronaldo, quase uma teoria da conspiração, ele está a ficar careca, só que as televisões estão proibidas de passar o ângulo em que se vê que é calvície. E isto era uma teoria. Olha, grande teoria, sim. Yeah. É porque ele claramente ainda não fez aquele transplante. É preciso rapar o cabelo, não é? Fui buscar o wrestling porquê? Eu não ligo nada ao wrestling, mas isto passou-me num feed, não sei se no Twitter, já não interessa. E estavam algumas imagens de alguns wrestlers, que se diz, do John Cena, por trás. Vê-se que ele está a perder muito cabelo cá atrás. Serem homens e terem injetado substâncias ilícitas a maior parte deles. Mas acho que é válido para quase todos os desportos. E o Cristiano Ronaldo, a não ser que haja este esquema montado, ele está a ficar careca, mas todas as televisões estão proibidas de passar o lado onde ele está a perder cabelo. E imagina o prejuízo que isso não ia dar para a HS e essas cenas que ele faz, publicidade, não é? Essa malta aí ia-se passar. Portanto, se calhar eles também estão aqui neste complô, não é? Epá, não podem passar a calvície do homem. Um anónimo cruzasse com ele na rua e visse que ele está a perder cabelo e tirava uma foto, essa pessoa desaparecia do mapa. Aliás, ele agora foi para a Arábia Saudita se cá para usar a burca para começar a tapar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Isto afinal, a burca, pá, nem a burca que aquilo se chama também agora está-se cá é de senhora, não é? Se ele quiser assumir-se como senhora, identificar-se como senhora na Arábia... Sim, também agora vale tudo. Eu agora estava a pensar, pá, eu tenho de ir escrever ainda o suspeito do episódio que sai amanhã. Ainda não escrevi o suspeito, ainda tenho de ir gravar e estava a pensar no Martim Manhã. O Martim Manhã era não binário. Porque imagina, ele tanto se identificava como um Drácula, não sei se lembras do Martim Manhã, que era um gajo que acordava todos os dias e era uma pessoa diferente. Todos os dias ao levantar, não? Não me estou a recordar, não. Epá, era o meu desenho animado preferido. Basicamente o gajo acordava, era um dragão. Acordava, era um polícia. Acordava, era um não sei o quê. Portanto o gajo era meio... não se identificava com nada. É tipo uma criança, no fim de contas, uma criança, olha, sim, a partir de agora sou um morcego, e é um morcego. E ia para a escola, estás a ver? Um amor pela Juliana, pronto. A sopa? Não estou a brincar, isto é uma piada fraca. Está-se tudo a perder. Pedra. Sim, da pedra, se bem que não frequento refeitórios da escola atualmente, mas quer-me parecer que as emendas
seja das primárias, seja das secundárias, seja até das universidades, sofreu assim algumas mudanças. Talvez para melhor e outras para pior. Eu recordo na minha altura, se pensar na primária, eu acho que só havia. Estou a ser um bocado exagerado, mas eu recordo-me apenas de um prato que eu esperava ansiosamente. Era o frango assado. Tudo o resto podia Ok. dispensar. Eu era bacalhau à Brás, pá. Adorava o bacalhau à Brás de cantina, era muito bom. Tu acompanhas certamente o Amilhas, né? Do grande Pedro Sousa, pá, Sim, que é sim. aquilo dos melhores podcasts que se fazem Sim, em sim, Portugal sim. atualmente. Tu até disseste, acho, no último episódio, que ele tem uma linguagem muito própria. E é Yeah, verdade, yeah. pá, não é? Que ele pode estar a falar do mesmo tema que o outro gajo qualquer, mas Aproveito esta parte. Eu acho que os dois melhores sim, podcasts de humor atualmente, do Pedro Sousa e o do Paulo Xavier e do Miguel Vaz. noites de karaoke, não é? Por razões diferentes, o Noites de Karaoke, a química deles é muito própria e ultimamente, pelo menos dei-me conta ultimamente, se calhar começou no início, só que eu não dei conta. Começam num registro de comédia, depois há ali um ponto a partir de um qual, ou um tema que os leva, a conversa começa a ficar séria. Sim, começam Pá, mesmo a discutir mas eu só sem comecei a humor. sentir isso, pai, nos últimos 3 episódios, talvez, em que Certo. depois é mesmo sério. Às vezes voltam depois para a brincadeira, outras mantêm-se no registro mais sério. Miguel Vaz, num dos últimos episódios, ele vira-se para o Paulo Xavier e diz: Mas estás em humor ou não? que eles às tantas já nem sabem, né? Arriscam muito certas áreas. A maioria dos humoristas, indo para os sítios que eles vão, davam passos atrás. E eles vão em Sim. direção ao abismo. Sim. É até a bater na parede, sim. Yeah, Mas yeah. isto para dizer o quê? Porque o Pedro Sousa há num episódio qualquer que ele fala sobre comida de cantina, que é muito de itens, é muito avulso, não é? É tipo, tens aqui um bocado de arroz, um bocado de vegetais e uns douradinhos. Tens aqui um bocadinho de arroz, um bocado de vegetais e um bife ou um hambúrguer, não é? Eu não sei como é que estão as cantinas atualmente. Agora que me disseste isto, recordei-me. Agora talvez goste um bocadinho mais, mas na altura recordo-me, por exemplo, se fosse rissóis com arroz ou batatas ou o que for. Eu recordo-me que havia uma espécie de negociação. E naquela altura. Pois era, E, pois era. naquela Sim, altura sim. é assim, nós somos putos, na primária tu não sabes negociar. Sim. Se tu, Meta sim, lá mais um, yeah, pá. yeah. Tu não mede. E depois percebes que há um puto com uma lábia superior e consegue, ou é mais querido ou é mais simpático, e de repente, imaginando que a dose são 3 rissóis, aparece com 4. Que injustiça, aqui é que se vê, né? É aqui que começa a corrupção, é que começa aqui, Sim, pá. e a derrapagem dos orçamentos da educação é aquilo que rissola mais. Rissóis, de facto, era rissóis douradinhos. Croquetes nunca havia. Eu gosto muito de croquete, mas nunca havia croquetes nas cantinas. Não me recordo. Não havia, pois não. Eu, como sou mais velho, tu certamente não assististe a esta transição. A inserção da pizza no menu das cantinas só apareceu na minha secundária. Na primária e na básica não havia. Já devia ter comido pizza, apesar de não ser uma comida que começo com regularidade. Ninguém está à espera de uma pizza espetacular na cantina. Mas em Yeah. comparação com algumas das outras comidas, Era muito divertido. Mas é aquela velha sensação que toda a gente tem, que é impressionante, que é quando eu saí de lá é que aquilo ficou bom. a esse respeito, não sou muito nostálgico. Numa coisa, tenho provas para dizer que no meu tempo era muito pior. No que diz respeito às greves. Na minha altura, eu tinha o azar ou a sorte, depende das perspectivas, em que os meus professores nunca faziam greve. Eu recordo-me de quase todas as turmas irem para casa e os nossos professores não faziam greve e éramos os únicos maluquinhos na escola. Triste. De passar da básica para a secundária e na básica começar a haver um critério que não havia, que é o quê? Falta água quente? Temos de fechar a escola. Não há água quente nos balneários, fechamos a escola. E eu assim, o quê? Isso não havia na minha altura! Era água Isso, fria! sim, isso é bué da bom. Com a neve, que eu sou de Yeah. Pinhel, que é lá ao pé da Guarda, imagina. Estava a nevar em Pinhel um bocadinho, pá. Não havia aula já. Estás a ver? Mas tipo, nem estava a pegar. Tipo, os carros podiam andar na boa, porquê? Porque havia profs que eram da Guarda, não é? Então, tipo, se estava a nevar em Pinhel, na Guarda aquilo estava ao caos. Então, imagina, acordar de manhã, está a cair uma nevezinha, tu sabias, pá, hoje o dia é nosso, sabes? E isso era bem da bom. Tenho ideia que quando eu saía, por exemplo, passei do quarto para o quinto, não é? De repente fizeram obras na escola do primeiro ao quarto que ficou melhor. E a mesma aconteceu depois para secundários e etc. Não é? Ou construíram um campo da bola Sim, sim. melhor, Por acaso ou regressaste, mudaram os matraquilhos, ou meteram a mesa de bilhar. chegaste a Sem regressar ideia. a Já há muito tempo que não entro lá. E eles têm melhorado aquilo. Sim. uma sensação que é válida para as escolas e para tudo, que é quando estás naquela idade de crescimento, tu quando és pequenito, as coisas parecem todas muito grandes. A tua noção de tamanho
Está toda escavacada. Recordo-me jogar a bola quando era pequenito num sítio que parecia-me gigante e agora, como é que eu jogava aqui à bola? Jogávamos não sei quantos, num quintal, na escola primária talvez, na básica também. Parecia muito maior do que na realidade é. Sim, até os professores, pá, parece que estão mais pequeninos, não é? Vais lá e é tipo, eu podia levá-lo para casa neste momento aqui debaixo do braço. Do tamanho recordo-me perfeitamente. Comparando a imagem que tens na memória com a realidade, não bate a bota com a perdigota. As coisas estão muito pequenas. Ou então tudo encolhe. Pode ser isso. Mais uma teoria da conspiração. As coisas realmente eram grandes, só que, tal como os humanos, com o passar do tempo, tudo encolhe. E vai chegar a um ponto que é tão pequeno que a escola, pegas na escola e levas... Como é que é ao pé de Coimbra, aquele sítio onde as casas são muito pequenitas? Odias, que eu não sei. Condeixa? O Bruno Nogueira fez um lado B em que ia com o anão e eram umas casas assim muito pequenitas. Portugal dos pequeninos, não é? Portugal dos Pequenitos, sim. Aquilo que está lá são as casas que encolheram. Aquilo era o mundo Yeah. antes. Nós vivemos tipo, neste universo tipo Rick and Morty, as cenas de facto estão a encolher e de repente o nosso mundo vai ser um mundo tipo Portugal dos Pequenitos e vai haver mais mundo à nossa volta, com Só gigantes. para não darmos conta, é substituído, a pequenita é mudada para aí, no seu lugar é posta uma exatamente igual e tu nunca notas. Epá, não era bem divertido que no Portugal dos Pequenitos só trabalhassem senhores anões? Yeah. Porquê que não faz? É assim, Era muito divertido. eu não sei se há, nem sei se há números para isto, se há números para tudo, porque é que não há para isto? Quantos Sim. sem-abrigo é que são anões em Portugal? Bem, isso é muito bom. Sabes Porque há muitas casas desocupadas lá, não é? Verdade, pá. Por acaso ontem pesquisei, mandei lá para um grupo do pessoal. Existem 500 anões em Portugal. É um número pequeno. É um número pequeno. Giro. É um número pequeno. Não era bem da fixe fazer uma tour, pá, para conhecer todos os anões de Portugal. É fazível ou não? 500 é uma aldeia. Se estamos a pensar nesta lógica do turismo, fazíamos uma aldeia de anões, começávamos a cobrar entradas. Isto Incrível. é, do ponto de vista do humanismo, completamente errado. Do ponto de vista do capitalismo, espetacular. Imagina, tipo, o mundo todo, tipo, Portugal tem uma aldeia que vai Só ser anões. impressionante. Se bem que não podia entrar lá a Branca de Neve, senão depois era a Branca de Neve e os 500 anões. É que aquilo era uma balbúrdia. Eu acho que podiam ir para lá, para o Portugal dos pequenitos, porque são muitas casas. Eu acho que estamos a caminhar para aí. Seja o anão sem abrigo. Não sei se já viste pessoas, não é preciso ir para aí, mas acho que esse é o caso limite, a pessoas a viverem em Hong Kong, em casas muito, muito pequenitas. Sim, Eu acho que o mundo está todo a caminhar para aí. Ou seja, no limite, as casas em Portugal, no Portugal dos pequeninos, vão tornar-se mais dia menos dia habitáveis. Vai chegar a um Sim. ponto em que só tens dinheiro para pagar a renda de uma casa assim. Não tens? E os anões é que estão bem no meio disto tudo. Porque eles Não é? vivem à larga. Eles vivem à larga. Eles estão incríveis, pá. Sim. Até tem um jardim que conseguem plantar uma cenoura. Eu acho que era divertidíssimo para as crianças, pá. Elas entrarem no Portugal dos Pequenitos e só verem senhores pequeninos também, não é? Chegámos ao ponto em que não temos dinheiro para comprar. Ou vais para o Portugal dos pequeninos, ou tens de comprar uma casa de bonecas e dividir as despesas com a Barbie. É a única hipótese. Tu vais começar a olhar para as outras pessoas. Se quiseres constituir família, tu vais procurar pessoas mais baixas. Ou seja, tu não vais querer alguém forte, alto. Não, o queres a pessoa mais pequena possível. Sim, aliás, eu não percebo qual é a panca das mulheres por homens altos. Na verdade, isto tem de ser ao contrário, pá. Temos é de diminuir a carga genética de homens altos, pá. Temos de acabar com essa espécie de pessoal. Tenho 1,70 m, portanto estou fixe. Se alguém... Não sei se estás fixe. Há uns 10 anos, sim. Pá, eu estou média baixa, pá. Isto é média baixa. Tu estás assim um bocado... Eu não sei que média é que temos atualmente para Portugal. Deve ser pá em 1,75 ou 1,73. É pá, há muita gente pequena, os mais velhos. Por acaso falei nisso numa conversa cá de sair com o Hugo, nem sei dizer o nome dele. Shevers? O Shevers? Não vou arriscar. Em que discutimos o limite do anão. Nunca foi pensado como deve ser. A pessoa que se situa mesmo no limite do nanismo. O ser humano, à medida que envelhece, fica mais pequenito. Será que é despromovido a anão? Eu não sei qual é a altura a partir da qual a pessoa é considerada anã. Imaginando que é 1,30 m. Vou supor, não sei se é, não me interessa. A pessoa, não sei a partir de que idade é que começamos a perder a estrutura óssea, mas 1,31 m, aos 45, 1,30 m, e a pessoa vê, eu estou aqui no limite. Se eu perco mais um centímetro, torno-me anão. E o gajo torna-se anão e de repente assim, boa, agora já posso mandar o meu CCV
Não, Yeah. como é que é? O meu CV para Portugal dos Pequenitos, tal, trabalhar. Já tem Era em casa. desempregado. Foi sem abrigo até aos 45. E os pais sempre a dar-lhe na cabeça: vives aqui em casa há quase 40 anos. Mãe, não te preocupes, que agora vai. Se bem que depois o número de anões começava a aumentar, não é? Começava a É aumentar. engraçado como é que nós ainda podemos brincar com esta condição física, pá. Eu acho que os anões ainda não se chegaram à frente, pá. Porque, por exemplo, a malta... Os anões provavelmente chegaram. Só que eles têm braços pequeninos, têm braços. Não conseguem. Sim, acho que ainda não se mobilizaram a sério. E os gordos, grupo ao qual eu pertenço a contragosto, conseguiram-se mobilizar e é extraordinário. Não se consegue mobilizar para nada, não é? Sim, mas para acabar com o humor contra gordos, lá estão eles. Eu adoro. É um gordo quase negando das leis da física, sei lá, um gordo ginasta, e percebes que ele está no limite de se esbardalhar todo. Isto, a gordura está na cabeça das pessoas, não está? Já viste gordos a mandar mortais? É bom, pá. Eu sigo uns gajos de Inglaterra que são um grupo de parkour. Eu fico a ver aquilo bué da tempo e há um deles, pá. Mas que isso não é teve uma lesão, batota, um gordo fazer parkour. Um gordo é almofadado. É um bocado batota. É batota? Como assim não é batota? Estão todos almofadados. Basicamente o gajo era magro e atleta, só que o gajo teve uma lesão qualquer. Só que depois manteve-se ali com o grupo, só que ele agora está mais gordo. Tipo, e significativamente mais gordo. Está tipo de sobrepeso, claramente, talvez obesidade tipo 1. Só que o gajo manda mortais, sabes? Ele mete-se tal, manda um mortal e tu ficas, como é que dá isto? Não faz sentido. Foi há poucas semanas. Eu não sei se era um modelo. Epá, eu vi só assim de passagem. Acho que era modelo. Eu sei que era uma figura com algum relevo, não para mim porque não a conhecia, mas típica imagem de... Sobretudo nos Estados Unidos, nem os médicos podem dizer aos gordos que são gordos. É perigoso a vários níveis. E é engraçado a outros tantos. Pondo na pele do médico, havendo alguém com obesidade, não podendo alertar o doente para o problema que tem. Entras no reino da fantasia, foi o que aconteceu com esta moça, 30 e tal anos, talvez, que morreu, espante, um ataque cardíaco, algo assim desse género, quando o suposto diagnóstico é que era uma pessoa saudável. O suposto diagnóstico forjado porque o médico não queria arranjar problemas, porque atualmente nos Estados Unidos há um livro em que fala nisso ali no ano passado, em que os médicos têm medo de dizer já grande parte das maleitas. Pá, isso é muito estranho. É muito estranho. E nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Eles estão a chegar aqui a um ponto do politicamente correto e tudo mais que é estranho. Estamos a falar de condições de saúde, né? E eu sou da área da saúde, eu sou enfermeiro, por acaso não falámos sobre isso. Existe uma coisa que é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, não é? E portanto, tu calculas o Índice de Massa Corporal e está definido que a partir de um certo Índice de Massa Corporal, tu tens sobrepeso, a partir do outro tens obesidade tipo 1, a partir do outro tens obesidade tipo 2. Estas coisas têm de se dizer, pá, isto não pode passar por... Pá, não, o senhor, pronto, se calhar podia ter mais cuidado, ou seja, se eles não podem dizer que a pessoa está gorda, também não podem fazer ensinos para a pessoa deixar de ser. Se extrapolarmos isto a todas as maleitas, vai chegar a um ponto em que o médico vai deixar de ser médico. A senhora tem HIV, quer dizer, tem, mas também não é bem. Construções sociais, vamos falar. Você veja lá, pronto. Tem aqui uns comprimidos, se quiser. Tem pinado sem proteção. Isso também. Já vi várias versões deste comportamento. E algumas a chegar cá, não com tanta força. Talvez as variantes cá do nosso país sejam mais em relação, por exemplo, ao psicólogo. Também muito engraçado do ponto de vista humorístico, perverso, quando chegamos à realidade das coisas. Muita gente reage adversamente quando o psicólogo não diz aquilo que eles esperam ouvir. É uma área que não domino, mas há de saber o que há de dizer em determinada situação, para isso é que ele estudou, mas há um ponto a partir do qual não pode ir sempre pelo caminho do elogio, da miragem, da fantasia. Há um ponto a partir do qual o psicólogo tem de demonstrar o que é a realidade e a forma do paciente dar uma guinada. Está a ser bem mal interpretado. Ou por vezes pequenas soluções relativas a certos problemas dos pacientes. Não, isso está a menorizar a minha doença. De repente o psicólogo tem de ser um gajo que pagas para ele dar elogios, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, não, a culpa não é tua. O teu pai, lembras-te, ele bateu-te com o cinto quando tinhas 3. Tá bom. Está aí o problema. Todos os teus problemas são daí. Foi teu pai. Culpar sempre os outros, não é? Pensando localmente, pensando no global. No global é engraçado, pensando nas ideias. Traçar um parentesco talvez com o quê? Com Freud. Esta coisa de... Está sempre um problema para trás, recalcado. Como essas ideias.
já conheceram muita aceitação, depois deixaram de ter aceitação e agora têm aceitação, e isto sucede com quase todas as ideias, mesmo até Sim. as mais extremistas no campo da política. Têm uma aceitação por uma razão ou por outra, depois caem em declínio, depois voltam, nada está completamente morto. Num terreno muito fértil, e acho que a pandemia veio elucidar-nos, é que é um terreno muito bom para a estupidez. Basta ir, por exemplo, a um café, dá para tirar as ilações que dá, A amostra também não é a melhor. o nível de loucura, e aqui é uma loucura entre aspas, se bem que alguma aproxima-se da patológica, acho que aumentou. Eu acho que a forma de reagirmos às coisas está aí toda só para o mesmo lado. Da teoria da conspiração, Acho que o de... pessoal está a ficar dos extremos. Mas Está mesmo a ficar... certo. Não é preciso recuar muito, havia uma certa ponderação. Podia haver a ponderação, vá à antiga, mesmo ponderação, ou então era o resultado da preguiça pensar nas coisas. Certo, uma aceitação do que é. Como Certo. as coisas... Um conformismo. Sim, e as coisas surgiam mais passadamente. Os episódios. É tudo muito intenso. Nas redes sociais assiste-se muito, e então os humoristas e pessoal que tem que fazer coisas é quase exigido que digam qualquer coisa sobre determinados assuntos. Sobre saúde mental, sobre não sei o Yeah, quê, toda a gente tem que ter uma opinião. Há bocado estavas a falar de Freud e eu acho que ele não está errado nisso de há cenas que agora atualmente temos certos problemas por coisas do passado, não é? Só que se aceitarmos isso como a única resposta para os nossos problemas, desresponsabilizamos-nos da pessoa de merda que nós somos, não é? Yeah, Também somos yeah. uma pessoa de merda, mas é tipo, só culpamos o passado. Nunca vamos fazer nada para mudar isso. Eu acho que essa narrativa de pôr a culpa apenas bem localizada e, se for possível, num sítio inalcançável. Se tu puseres a culpa num passado, já não podes ir ao passado, pronto, olha, fui vítima do meu destino. E de alguma forma estás a privar o ser humano do livre-arbítrio. Faças o que Yeah. fizeres, aconteceram merdas lá para trás, pronto. Vou ser esta pessoa que sou, independentemente do que aconteça. Não posso fazer Pronto, nada. e agora tens menos 3 dentes, Raquel, mas a culpa não é minha, sabes? Pronto, aconteceu. Vamos castigar quem? Vamos castigar o eu do passado? Porque o eu do presente não tem culpa, não é? Cai quase naquele pensamento muito contemporâneo, mas a forma como tu encaras as coisas é que dita o passo seguinte. Não há outra forma. Se te agarras ao papel de vítima para sempre, há vários livros à volta disso, não vale a pena aqui. Tu não lês autoajuda, suponho. Eu acho que lá autoajuda também basta leres um livro. Lês um e depois já não precisas de mais. Não é? Porque depois também é tudo mais ou menos igual. Há livros mais antigos que a gente podia chamar de autoajuda, se bem com as devidas distâncias. Cartas a Lucílio, de Séneca. Visto à nossa luz, podemos pensar que é um livro de autoajuda. Se bem que não é tão condescendente como o livro de autoajuda. Apresenta-te uma visão do mundo, o lado irónico disto tudo. Séneca é um suposto guru motivacional naquele livro, com muitas E aspas. suicidou-se. E suicidou-se. E a ganda plot. Esse é o lado engraçado das cenas. Era tipo, de repente, agora o Gustavo Santos atirava-se ali da 25 de Abril. Podíamos criar aqui uma teoria da conspiração, já que há tantas, íamos percebendo que todos os gurus motivacionais, mais tarde ou mais cedo, iam suicidar-se. Flipavam-se, iam acreditar que a Terra é plana, que é o que acontece, na verdade. Sim. Quem acredita numa determinada dessas coisas, não indo por aí porque há carradas de livros e humoristas, estes temas da chalupice, eu acho que é um tema já muito pisado agora nestes últimos anos, sobretudo devido à pandemia. Eu acho que é um tema muito pisado e é difícil dizer alguma coisa nova sobre isto. Mas quem acredita numa cenazinha dessas, vai acreditar noutra. Pois é uma bola de neve, claro. Porque quando acreditas numa cena dessas é tipo, assumes que alguém te está a enganar, não é? E portanto, se alguém te está a enganar nesta aqui, há muitas outras que à volta que também estão. Agora, a cena da perspectiva de vida, pá, eu tenho muito medo de ter ideias contrárias, pá, às vezes. Tipo, imagina, hoje estou a pensar uma coisa, amanhã estou a pensar outra e tenho um bocado medo às vezes de ser incongruente. Sim, é essa a palavra. No entanto, eu neste momento, pá, estou numa fase que é... Eu não me deixo ser muito feliz, que é para depois não ser muito triste. Estou nessa, sabes? Pá, tipo, quando me acontece uma cena muito boa, não me deixo levar, porque depois se eu venho para baixo, também depois a queda é maior. No entanto, isto é discutível porque se cá também depois não estou bem a viver. É que envolvidos uns tempos, se realmente foste feliz quando achaste que foste feliz, vais olhar para trás e, não experienciei aquilo devidamente. Porque o que eu estou a sentir que nesta fase é que nada tem grande impacto depois.
Não estou a criar grandes memórias. Num plano geral, nada tem grande impacto. Bem vistas Pois, as coisas, bem nada vistas tem as grande. coisas. Há meia dúzia de coisas durante a vida que realmente ficam marcadas como se fosse um ferro em brasa, mas o resto, mesmo aquilo que nós achamos à altura, e pá, isto vai ser marcante, não vai. Mesmo uma pessoa que na altura achas grande amigo, depois pode deixar de o ser. Sim, o exemplo do Ruben, não é? Que um ano, Sim. eu pergunto, Daqui a um ano, pá, eu nunca mais pergunto vou até o falar com Ruben, ele. e tu, olha, há um ano não Quem falo é? com ele. Sim. Desde que o gajo começou lá a dar com a malta da televisão, pá. Acho que é inevitável. A forma de lidar com isto é. A vida é. Não torna isto muito triste, mas é um ritual de despedidas. Encontros e a despedida vai acabar por acontecer, seja de que forma for. Uma sociedade muito afastada da morte, tentamos pôr a morte para debaixo do tapete. Depois, quando a morte nos bate à porta, o ser humano nunca conseguiu lidar muito bem com a morte. Mas eu acho que estamos num século em que pior se lida com a morte. E quando tu estás, por exemplo, no funeral de alguém, um ente querido, percebes que até então estavas a viver num registro meio realidade, meio fantasia. Entras no funeral, percebes, isto é a realidade. Isto tem uma duração e depois acaba. Como é que eu ia dizer? Ou afastas-te deste ensinamento, ou tentas levar esse ensinamento para a vida. Tentas levar essa morte para a vida. Sim, no fundo nada disto importa, não é? Não há grande significado na vida. Não sei como é que tu estás a nível de crenças, de religião e tudo mais, mas de facto, se formos bem a pensar, nada faz grande sentido, não é? Há pequenos pontos muito intensos, a um instante de sentido. Por exemplo, quando amas alguém, parece que abre ali uma racha em que não consegues. E a racha aqui não é com duplo sentido. Certo. Não percebes bem se é realidade, se é fantasia. Naquele momento, naquelas coordenadas específicas, houve sentido. E vais procurando esse sentido ao longo da vida. Pensando, por exemplo, numa boa atuação de stand-up. É isso que o comediante procura. Se teve uma atuação do caralho num dia, e depois tem algumas ou mais ou menos, mas o que ele vai procurar o resto dos meses ou o resto da vida, supondo que aquela foi a melhor noite. Há alguém que teve uma melhor noite logo no primeiro ano e depois já tem noites medianas. Mas aquilo que ele vai procurar é aquela noite, não é? É aquela noite que houve ali qualquer coisa que transcendeu, não é? Que houve ali um sentido. É residual, mas para aquela pessoa houve ali sentido. Consegui descobrir aquilo que realmente ou me faz feliz, à falta de melhor termo, as várias vozes que me povoam a cabeça estavam todas em uníssono. O que é que foi? Aqui é que cantámos todos juntos. Há pessoas que conseguem isso, não é? Que é encontrar, pá, uma cena que gostam mesmo, que as preenche, pá. Eu acho que esse é o objetivo de vida que eu tenho. É encontrar, pá, uma cena que me preencha mesmo na totalidade. Porque até agora, até ver ainda não. Não sei achas que é o stand-up ainda? Não sei. Eu gosto muito do humor, pá, em geral. Só o stand-up, pronto, o stand-up é muito giro e quando corre bem é um transe incrível, é aquela cena de sair de palco quase a flutuar, como o Jonas diz. E no Facto, caso dele é mesmo mágico, não é? Estou a brincar. Senão, ele está a rebolar. Ganda Jonas. Mas não sei, ainda não encontrei. Imagina, a enfermagem também, não sei se a minha vida vai passar sempre pela enfermagem, não sei se vai passar pelo stand-up. Eu já tentei fazer muitas coisas, pá. Já tentei andar de skate também, mas não sou bom. Portanto, temos enfermagem, stand-up e skate. É um combo assim um bocado atípico. Também já fiz uma vez, dancei o show das Poderosas no 12º, pá, na gala de Natal. Também já experimentei aqui um bocadinho a cena do showbiz, que é, não sei qual é que é o termo técnico para... Não é matrafona, pá, ia dizer matrafona, mas não é. Atualmente até acho que esse termo já é um bocado ofensivo. Pois é, não quero ser insultuoso. Tanto que eu conheço um gajo que ele tem uma persona que é a Validation, pá, e ele foi atuar uma vez em fazer stand-up ao Lisboa Comedy Club e gostei imenso. Portanto, também é um gajo porreiro. Mas como é que se diz, pá? A cena de... Ias utilizar matrafona, não é? Travesti. Drag queen. Drag queen, é isso. Ofendemos duas vezes, mas depois acertámos. Acertámos. Isto era uma regra dos três ao contrário, né? Sim. É ofensa, piada. Ao final acertamos. Yeah. Boa. Sim, já tentei várias cenas, pá. Desde miúdo que ando a tentar procurar a minha voz, eu acho que passa sempre um bocadinho pelas graças. Ando sempre a tentar ter graça. Ou chamar a atenção. Também ainda não percebi qual é que é. Qual é que é? Que eu às vezes acho que faço o stand-up pá, pelas razões erradas. Que eu acho que só quero chamar a atenção. Mas isso estás a dizer é engraçado. Levando isso ao extremo, um comediante ou alguém que está a fazer stand-up e que de facto o que move é isso, chamar a atenção. E um dia descobre, sei lá, uma noite de bebedeira, compra uma gaita a um indiano porque são as pessoas que normalmente
andam a vender Vendem bugigangas. gaitas, sim. Sim, são os vendedores de gaitas tradicionais portugueses. E tu começas a tocar a gaita, e aquilo faz um barulho estridente, mas seja como for, atrais pessoas. Eu com esta gaita consigo atrair mais pessoas do que a fazer stand-up. E de repente tens uma multidão a seguir-te, tu a tocar a gaita. Sim, vou querer tocar a gaita. Tem muito mais que se lhe diga, é muito mais profundo, né? Do que a gaita. Quer dizer, não sei, se calhar não. Porque a minha mãe curte bué, ela ouve o meu podcast, pá. Ela outro dia estava a ouvir o especial de Natal e ela estava a dizer: oh Mário, porquê é que tu dizes as neiras, pá? Sabes? E se calhar a tocar a gaita e ela não tinha esse problema. Eu não sei se isto é uma cena de pais ou geracional, mas os pais curtem bué ouvir os hits dos anos 80, só que tocados em flautas peruanas. Não sei se eram peruanos. Se eram Sim. peruanos contrafeitos. Eu acho que as últimas versões eram só pessoas que apanharam bronze. Já nem era a flauta, era mesmo um sintetizador, era um piano, só que aquilo tinha o som da flauta. Das primeiras vezes tinham bancas só com flautas. Já não sei o que é que tinham mais, mas era sobretudo um negócio das flautas e coisas semelhantes. Mas chega a um ponto em que eles começam a cruzar outros objetos. Quando vês isso no mercado é muito engraçado. Vês objetos que à partida nunca esperarias ver juntos. Tenho um mercado que é uma vez por mês aqui perto da minha casa. E às vezes gosto de ir para ver coisas e o mercado não obedece a ordem. Não obedece a essa ordem. Sim, até na própria banca aquilo é caótico. É uma gaita de foles e de repente ioiôs também, ou cartas de Pokémon. Uma banca de lingerie e ao lado melões. Tenho lingerie para vender, mas também cultivo melões. Então por que não pôr uma coisa ao lado da outra? Isto nunca existiria no hipermercado. Sim, de facto as feiras é hilariante. No hipermercado está tudo estudado, a posição das prateleiras, um artigo puxa ao outro. No mercado, ou é outra lógica, ou então é tudo a papo seco. Nesta lógica de marketing, alguém que vai comprar uma lingerie e depois olha para o melão, olha... Sim, tu queres ver que eu não levo um melãozinho? Mas se calhar tu estás a dizer que nos supermercados aquilo está tudo pensado, ao final das prateleiras e dos corredores há uns itens separados que podes levar a vulso e não sei o quê, mas tu pensares bem, lingeries e melões não está assim tão longe também, não é? A essência é igual, só que no mercado são mais usados. Parece quase o extremo, mas aquilo, entretanto, faz sentido. Eu lembrei-me desse, mas há outros exemplos. Esse aí talvez seja mais caricato, mas outro, sei lá, meias e ao lado perfumes. Estás meias, cheiras mal dos pés, levam perfume também. Pessoal a vender aves, pintainhos ou periquitos. E do outro lado, sei lá, uma banca com vestuário. Até mesmo a roupa das pessoas. As pessoas que vão ao mercado, pelo menos aqui na minha zona, não são as pessoas que vão ao hipermercado, ou um shopping, Até a forma de andar das pessoas é diferente. Não há tantas pessoas, por exemplo, ao telemóvel, como se vê em todo o lado, não é preciso ir a um hipermercado, mas então nas cidades está toda a gente a olhar para o telemóvel, ninguém olha nos olhos atualmente. Porque a feira é uma espécie de nível de atenção e de coisas a acontecer, é uma espécie de TikTok da vida real, não é? Que é tipo tanta pessoa a gritar, com tantos itens diferentes, tu sais da feira da mesma maneira que sais do TikTok, é tipo, o que é que acabou de acontecer aqui? Até a forma de chamar os eventuais clientes, quase todas as lojas no centro comercial têm uma espécie de guião. Ou pelo menos, em princípio, deves seguir aquele guião. Se o cliente fizer isto, deves fazer isto e depois não sei o quê. Em princípio, deves seguir o guião. Ó vizinha! Mas seria engraçado transplantar este tipo de palavreado para um centro comercial. Chegasses à Zara e a funcionária, ó vizinha, cá! Sim. Eles são sempre muito elogiosos, não é? Ó menina, ó minha querida, ó minha... E ir às compras é uma coisa que me irrita imenso. Pá, odeio ir a feiras exatamente por o mesmo motivo que odeio, por exemplo, ir a uma loja de um meio pequeno, não é? Que as pessoas estão muito em cima de ti, a querer-te vender. Não, olha que isso fica-lhe muito bem. Não fica, pá. Estou de cor-de-rosa. Não sei se no centro comercial não andam mais em cima de ti. Também, não é? Também, eu não gosto nada. Se o critério for, a partir do momento que entras na loja, o tempo que é necessário até que a empregada ou o empregado da loja venha ter contigo, precisa de ajuda, fazendo as medições, eu acho que no hipermercado é mais rápido. Eu acho que é mais rápido. Depois talvez a conversa demore mais no comércio local. A pessoa pode demorar mais tempo a chegar, mas quando chega, agora vais ouvir a minha vida. Você nem sabe o que é que vai acontecer. Estou só a ver, é muito mais eficaz em supermercados, em grandes superfícies. Estou só a ver, pá, à partida, é como desligar uma chamada ao gajo da Mel. Qual é a desculpa do invisual, de um cego? Boa. Estou só a sentir. Estou só a sentir a vibe. Ou vai pelo toque do têxtil. Está a pensar na zona da fruta, dos hipermercados. Eu não sei se este costume já saiu de moda ou ainda existe. De mexer na fruta. Para sentir o grau de madurez. Por um lado percebo a razão, mas muitas das pessoas que palpam a fruta não percebem nada de fruta. É como aquelas pessoas que abrem o capô do carro, pronto, não sei, abrem o capô. Vou olhar para um palácio. Sobretudo homens, que eu vejo na zona da fruta, um pouco empurrados
pelas mulheres, pensando em homens dos 40 para cima, vê-se que estão a contragosto e estão a mexer na fruta porque a mulher disse: compra esta fruta, compra uma fruta madura, não compras a merda da fruta, compraste outra vez. E ele está lá a fazer, mas não sabe mais. Tu vê lá um melão e o gajo tipo com um melão na mão, tipo, olha, parece, não parece, e não faz ideia do que está a acontecer. E depois aqueles truques, eu acho que é aplicável ao melão e à melancia. Não sei se conheces, que é um piparote, e aquilo, se fizer um determinado som, é porque está maduro. Se não fizer, não sei se isto tem alguma base científica. Eu sei dos melões, pá. Eu tenho um truque que até agora anda a funcionar, que é ver pelo nível de rachas, pá. Se aquilo tem muitas rachas, à partida está maduro. No caso das melancias, se elas tiverem assim uma cara, exteriormente falando, se forem feias, em princípio estão maduras. Aquele amarelo que parece queimado, em princípio estão maduras. Precisava de abrir à senhora ou à pessoa que estivesse lá responsável pela zona. Eu estou aqui a fazer uma experiência científica. Eu preciso abrir 100 melancias para ver se isto é verdade. Sim, alguém tem de se dedicar a esse estudo. Yeah. Isso agora fez-me lembrar também a malta que prova vinho e que, não ironicamente, tenta dizer cenas, sabes? Não és enólogo, não estudaste, não fazes ideia, não sabes qual é a diferença entre um beira alto e um beira baixo, ou um verde ou não sei o quê, mas abre uma garrafa de tinto e está tipo, cheira, prova, diz, olha a lágrima, tipo, tem todos ou não? E mais, Isso é uma coisa mais ou menos recente, talvez dos últimos 10 anos. Mesmo até em séries e filmes de comédia, não só, já há várias cenas a ridicularizar isto. Se recuarmos, não sei precisar, vou dizer 10 anos, o vinho, sobretudo para o pessoal mais novo, sei lá, dos 35 para baixo, ninguém ligava muito a vinho. Ou se ligavam, não faziam alarde que gostavam. Tornou-se fixe gostar de vinho, não sei a partir do quê, se houve uma série ou um fenómeno qualquer que puxou o vinho. Houve o gin. Talvez foi essa a transição. A fase do gin. Sim. E depois o gin perdeu estatuto, o vinho... Foi a partir do gin sem álcool, pá. Não agora sabia. existe gin. Eu vi alguém dizer isto, mas se calhar é uma piada de outro humorista, não vou dizer, esquece. mete aspas, assim estás a citar. Vou citar, mas depois também posso ser insultuoso se isto correr mal, estás a perceber? Okay. Mas basicamente era tipo, andou Jesus, pá, a transformar água em vinho há 2000 anos atrás, para agora haver gin com 0% de álcool, pá, isto não faz sentido nenhum. Pegando nessa ideia, para os judeus, Jesus, falso profeta, não é o verdadeiro Salvador, ainda está para chegar um Salvador. Supondo que o Salvador, não o Salvador Martinha, nem um Salvador de Cascais, mas um Salvador mesmo esperado pelos judeus, será que ele vai ter esse poder de transformar em vinho ou vai transformar noutra bebida? De repente transforma o gin 0% de álcool com gin em álcool, que é para o pessoal ter, mas estamos a brincar, ok. Jesus veio cá, foi preciso eu ouvir agora para andar a compor esta porcaria outra vez. E depois percebemos que Deus, afinal, tem uma carrada de filhos e cada um transforma o sangue ou um líquido, uma água, por exemplo, numa bebida. Não sei se é um nome divino. O Amílcar transforma a água em cerveja. Jesus transforma a água em vinho. O Ruben transforma água em gin. E afinal é uma família enorme cujos poderes é transformar água em qualquer coisa alcoólica. Sim. Em bi de maçã ou certa alcoólica, claro. Eu posso fazer, se me permites, eu gostava de fazer aqui um statement que é no podcast de Banho de Jardim, pá, do André Pinheiro e do Sebastião, eles faziam uma cena às vezes que era trazer coisas para cima da mesa que ainda se faz humor sobre, mas que já está na altura se calhar de parar. Eles às vezes tinham estes momentos e eu acho que pior do que aquela malta que não ironicamente começa a comentar o vinho é a malta que ironicamente começa a comentar o vinho. Já podíamos parar. Não sei se tu tens essa experiência. Eu acho que é aplicável a muitos temas. Há esta postura do comediante. É válido para temas, é válido para palavras de esta palavra já não é cool de ser dita. Sim. E então só vou que depois abordá-la. Ninguém se chega bem à frente para dizer isso. Eu tenho sempre esta experiência. Sempre que estou com amigos e abrimos uma garrafa de vinho, há sempre alguém que faz esse momento. Não sei o quê e tudo mais. E por acaso, há dias andava-me a saturar, estava aqui entalado há bué da tempo e eu disse, mas olha que isso já não tem muita piada, pois não? E toda a gente se riu, pá. Toda a gente partiu-se a rir, porque se faz, já não tem piada estar a comentar o vinho ironicamente. Portanto, acho que devíamos parar com isso. Está tudo certo, disseste. Há outra camada que é o homem contemporâneo, e o humorista está à parte porque acho que afinou o olhar cínico. Estamos todos muito cínicos em relação às coisas. Ou vemos ou fingimos que vemos sempre o lado errado das coisas. Nunca conseguimos percepcionar uma coisa tal como ela é. Vemos, isto é aqui marosca. Já não conseguimos fruir as coisas tal como elas são. Espremê-las ou vê-las ironicamente com uma certa distância. Não quer dizer que seja sempre, mas a ironia muitas vezes é uma distância segura
É um passo atrás em relação às coisas. Não dás realmente a tua perspectiva sobre a coisa, não é? Exato. Como o humor meta, não é? Um bocado O David Foster Wallace, um escritor, foi mais além nessa perspectiva da ironia e da metacomédia, que é, no fim de tudo, o autor destas leads, o que ele procura é mesmo o fim das coisas, é o apocalipse, no fundo. Vai-te afastando, é como se extinguisses a coisa. Acho que uma leitura é o medo em relação à coisa, um objeto ou uma pessoa, tens medo de comprometeres com esse tema ou com essa pessoa, então usas a ironia ou uma estratégia de metacomédia ou meta-ironia ou uma estratégia que te permite dar vários passos atrás, não estares olhos nos olhos com a coisa ou com a pessoa. Isto é uma abordagem, mas se só usares esta abordagem estás a perder muitas visões. Há coisas que só consegues ver olhos nos olhos. Sim. O humorista e o homem contemporâneo, até porque vivem no mesmo século, mas só que o humorista acho que aperfeiçoou este olhar cínico, tem de ter cuidado porque às tantas está-se a afastar da coisa. Sim, tema. É fácil cair aí, não é? Sem grande profundidade sobre a sua opinião, dá uma visão de fora cínica e que depois não tem grande... O que ele está a comentar é já um comentário que o outro já fez. A literatura acontece muito e já foi evidenciado por algumas pessoas. Um crítico critica um livro. Depois há um crítico que critica o crítico. E o que é que sucede? Este crítico já não leu o livro. Apreende o que o livro é pelo primeiro crítico. Só que depois vem descobrir que o primeiro crítico também não leu o livro. E então crias uma cadeia que ninguém chegou ao tema. Neste caso, o livro. E isto é o perigo destas abordagens meta. Afastas tanto do objeto que às tantas estão a fazer uma história sobre camelos quando o objeto é uma maçã. É mais uma ferramenta, essa abordagem irónica ou uma abordagem meta, mas não te podes esquecer que a proximidade também dá-te coisas que a outra abordagem não dá. E estamos aí muito para aí, seja nos filmes, seja no... Aquilo que disseste em relação ao vinho, eu acho que é o estatuto que nós pensamos que essa postura dá. Isto dá uma postura de superioridade. É o mesmo que acontece com a abordagem meta. A abordagem meta, olhem para mim que eu sei tanto das coisas, já faço piadas sobre os artifícios, os andaimes da comédia. Eu faço piada sobre comédia. Eu acho que também há outro erro que é, nós confundimos. Fala-se muito em ritmo, em velocidade, até no stand-up, veloz ou lento. Não é condição de qualidade, é apenas uma característica. Tu podes ser mau sendo rápido, mau sendo lento, bom sendo lento e bom sendo rápido. Começando a fechar o assunto, a funilar para o podcast que tens com o Ruben. De onde é que isso surgiu? O grande Ruben. Onde é que isso surgiu? Onde é que isto surgiu? Olha, de convidá-lo um dia, se ele quiser vir conversar comigo. Não vale a pena. Não vale a pena, então? Não, o gajo, não, acho que fazes bem. Aquilo surgiu, neste contexto. Temos assim um grupo de malta fixe, que começámos mais ou menos todos ao mesmo tempo, que trocamos umas ideias e tudo mais. E eu e o Ruben tivemos assim uma ligação fixe, e no ano passado... Sim, o Ruben organizou uma noite aqui no Grêmio, em Coimbra. O Grêmio, que é o espaço onde o Zé Bernardo faz a noite dele. O Ruben estudou cá em Coimbra, na altura, quando teve a tirar o curso, e organizou então uma noite de stand-up cá. Quem é que ele convidou para atuar? A malta desse grupo, que começou mais ou menos todas ao mesmo tempo e que estávamos interligados. E alguns não puderam, outros puderam, e eu fui um dos que pude, porque estava até por aqui. Nessa noite criámos uma ligação muito fixe. Ou seja, conhecíamos já, mas correu bem para ele. Foi o que aconteceu hoje, não foi? Tanto que, depois eu não me lembro, mas acordámos os dois na mesma cama, não sei que loucura é que... Já com o nome do podcast. Sim, aliás, porque foi na cama da esquadra que nós acordámos, exatamente. E criámos uma ligação fixe, e pensámos, temos de fazer alguma coisa, e portanto criámos este projeto. É um projeto, eu não sei se o Ruben me permite dizer isto, mas que é um projeto que nós temos a ideia de começar e acabar, não é? Portanto tem um início e um fim, que é para ficar uma coisa que nós fizemos, mas que nos forçou a escrever, a pensar ângulos, a pensar em comédia. Foi no sentido de catalisar a nossa criatividade e tudo mais, e a nossa relação um com o outro, porque no fundo nós amamos-nos e o amor é que importa no meio disto tudo. Só que em vez de nascer um filho, nasceu um podcast, é isso. Exatamente. Pronto. Que é um bocadinho menos relevante, mas também tem a sua importância. Pronto. Ouvir um filho pequeno, ninguém está disposto, e um podcast pode ser que apareça alguém. Sim, e no fundo se abandonares também ninguém quer bem saber. Ou depois dar para a adoção. Tipo, alguém quer ficar com este podcast. E não traz problemas com a polícia. Em princípio, acho que nunca
Se bem que dava um sketch, é alguém, um humorista que abandonou um podcast e de repente a polícia batia-lhe à porta. Sabes quando é que acontece mais abandono de animais, não é? Que é no verão, que é quando o pessoal dos podcasts também faz. Abandona um podcast, é capaz de abandonar um animal. Taca, taca. Exatamente. E portanto foi isso, pá. Eu gosto muito do Ruben e acho que nos completamos muito bem. Ele é uma pessoa super organizada, super metódica, muito articulada, como já disse no início, e que pensa muito bem sobre as coisas. Às vezes estou um bocado mais à toa. E então é fixe nesse sentido porque ele motiva-me bastante para continuar a fazer as minhas coisas e as nossas coisas, não é? Pronto, depois também gosto muito, se queres que eu recomendo aqui malta para... A respeito do podcast, já ouvi vários episódios. Há bocado estava a ouvir, salvo erro, o último, em que Da há... passagem de ano? Sim, mas ainda estou para ali a um terço. Uhum. Mas a respeito do visual, é provavelmente dos podcasts com o melhor visual atualmente. Foi pensado do início ou foi uma coisa que foi ganhando forma durante algum tempo? O que é a nível estético? Sim, estético, a forma como organizam um podcast, o agente que é uma velhota que morre, nasceu logo no início, tinham um esqueleto, foram afinando. Nós não fomos para a frente do podcast enquanto não sentíssemos que tivéssemos uma base sólida. O que de facto depois ficou foi o polícia bom, polícia mau, mas passaram várias ideias por cima da mesa. Nós queríamos trazer uma coisa com um conceito, não é? Para não ser só um podcast em que estão dois amigos a falar sobre temas que os irritam ou que não sei quê. Pronto, então surgiu o polícia bom, polícia mau. Curtimos da cena, vamos seguir com isto. O que é que nós podemos fazer de diferente? Ok, vamos começar cada episódio com um suspeito. Mas quem é que vai ser o suspeito? Opá, surgiram várias coisas, que são jogadores da bola, são pessoas do mundo do jet set. Olha, desenhos animados, o que é que achas? Pegámos nos desenhos animados. Portanto, começamos sempre o episódio com um suspeito que é um desenho animado, tentamos distorcer a visão que as pessoas têm, por exemplo, o Ash, não é? Sim. O Ash Ketchum, que é um gajo que anda a lutar com animais, pá, são lutas ilegais de animais. Tem que pegar Sim. nessas coisinhas, tentar distorcer um bocado e oferecemos um primeiro suspeito, que é uma justificação pela qual nós nos encontramos. Aquilo no fundo, não sei se sabem, mas aquilo, todos os Pokémons são galos disfarçados. Sim, com facas, também tem Sim, facas, sabes? sim. Lutas de galos com facas. E portanto temos isso, ou seja, o suspeito é a justificação pela qual eu e o Ruben nos encontramos para depois conversarmos, que é o agente Mário Videira e o agente Ruben Marques. Opa, e depois as rúbricas só fomos para a frente com o podcast quando nós já tínhamos tudo definido daquilo que queríamos fazer. Há rúbricas que nós ainda não usámos, há rúbricas que estão, pronto, guardadas para coisas futuras. Está uma coisa gira a nível conceptual e acho que temos feito um bom trabalho. Pronto, apesar de ele estar longe, temos conseguido. E casa bem com aquilo que tu disseste. Como é um projeto que vocês querem fechá-lo, segundo aquilo que tu me disseste, vai-se aguentar bem no tempo, porque não está muito preso à atualidade. É isso que nós queremos, é criar aqui, pronto, ainda vamos trazer várias dinâmicas para o podcast, queremos fazer antes de terminá-lo, para depois ser um projeto que ficou, tal como falámos no início dos Guardanapo, não é? Que eles fizeram aquilo, terminaram aquilo e entregaram, nós queremos entregar uma coisa, agora é semanal e tem a sua obrigatoriedade a nível de compromisso com os nossos ouvintes e tudo mais, mas depois para ficar um projeto para as pessoas que se quiserem ouvir, está aqui uma cena do Mário Videira e do Ruben Marques. E acho que nós pensamos bem também a nível estrutural, não é? Porque nós temos o suspeito, depois começamos sempre com uma irritação, não é? Que é o vá diretamente para a cadeia, que pegamos daquele conceito do monopólio, você está livre da cadeia ou vá diretamente para a cadeia. Temos o donut, que é sempre uma cena engraçada qualquer que nós tenhamos, e depois a conversa de camarada é sempre a rubrica que finaliza o podcast, que é como se os agentes fossem dormir. Pronto, temos isto assim estruturado e eu acho que está bem. Por vezes, num podcast de humor, mesmo quando tentam segmentá-lo, quando dá este conceito, por vezes é apenas um pretexto para fazer exatamente o que já se faz. E acho que vocês puseram o conceito, segmentaram-no, faz sentido, assim. Às vezes o que nos faz gravar é saber que desse lado estás tu a ouvir. Nós fazemos isto para o Roberto Camito, pá. O ermita do humor. Este podcast oscila entre os 150 e as 300 pessoas. O meu público aumenta se o número de humoristas aumentar. É por isso que tenho que fazer aqui uma parceria com o banco, para formar ainda mais pessoas. Sim. Por acaso, olha, não era mal pensado, até do ponto de vista do humor, deixando isto de lado. É um bocado lixado, sobretudo nos primeiros tempos, em que parece que estás a lançar coisas para o vazio.
Verdade, sim, 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 sim. Nós sentimos, no primeiro episódio há sempre muita gente a ouvir, Yeah. né? Que é, tipo, é novidade, vamos lá ver o que é que o pessoal está a fazer. E depois, pronto, as pessoas vão deixando e depois vão subindo outra vez e depois estabiliza eventualmente. Lá está, como é um projeto que nós queremos começar e acabar, depois vai ficar. Portanto, depois quem quiser ouvir, nós não nos deixamos levar muito por essa cena dos números. Não, não nos interessa de facto, não nos abala de todo. Vai acontecer como este podcast. Se for preciso, há uma semana que há 30 pessoas a ouvir um podcast de há 2 anos. Porque aquela pessoa ou fez um trabalho novo e as pessoas procuram. Deixa lá ver o que há sobre este gajo. Então vão procurar. Há essa primeira fase, depois há uma segunda fase em que tu sabes que há pessoas a ver, mas essas pessoas que vêm não querem dizer que vêm. Por acaso, acho que faltam mais projetos assim mais fechados. Não fazer projetos vá quase intermináveis, mas como se fosse uma série. Tenho uma ideia para Sim. 12 episódios, ou para 20, ou para 6. É isto. Está Sim, aqui. porque eu acho que é aquela coisa, ou vives o suficiente, como é que é? Ou morres um herói ou vives o suficiente para te tornar um vilão. Eu acho que no humor também há isso. Eu acho Sim. que temos de saber sair. Portanto, se é um projeto que fez sentido naquela altura, vamos terminar e depois, pá, se nós sentirmos que uma segunda ou uma terceira temporada faz sentido com dinâmicas diferentes e tudo mais, fazemos. Se não, acabou e está fechado. Eu acho que falta isso também, não é? Agora, estamos aqui com 8 minutos, se calhar vou então. Dá-lhe. Os Opa, olha, nomes. o Ruben Marques, claro, Ok. né? O grande Ruben Marques, podes convidá-lo, que ele é muito querido e será certamente uma boa conversa. Quem também vai te dar uma boa conversa, certamente, de humor, é o João Alves. Já tenho combinado com ele, salvo erro em março. Boa, que ele, pronto, ele teve ali o Comedian, agora ele está com uma espécie de produtora, não é? Que é o Fora de Serviço, e ele é um jovem muito sábio da comédia, sabe muito sobre humor. Ele certamente dará panos para mangas. Epá, e depois eu tinha-te recomendado no Instagram aquelas duas jovens, pá, Sim, tenho que eu apontado. não sei se era interessante, mas eu acho que era giro. Acho que era. O meu único entrave é que ainda tenho de experimentar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Fico com o pé atrás, mas hei de Sim, pronto, experimentar. estas duas jovens são da página Solta, uma página no Instagram e no TikTok também, que elas fazem poesia, assim, é sátira, é sarcasmo, aquilo é muito giro, não é daquelas coisas que eu me rio à gargalhada a ver, é preciso ser inteligente para fazer aquilo, não é? Tu e o Ruben fizeram uma espécie de homenagem a... Exatamente, exatamente. Aliás, eu neste momento, se o amor matasse, pá, venha alguém que me mate, pá, que eu adoro aquelas duas mulheres, pá, sabes? Tenho uma espécie de amor platónico. Engraçado porque nunca ouvi amor platónico por 2 pessoas. Normalmente é sempre por uma. Sim, Mas, não. mas excluís o Ruben? Exclui o Ruben, claro. Ok. Não quero cá competição. Ok. Não, mas gostava imenso de as conhecer. Eu acho genuinamente muito giro e muito inteligente, pá, aquele do Natal, o do Portugal, não é? Quando elas fazem a transição de estarem a elogiar o Portugal e depois quando chega à parte dos artistas levam um novo rumo. Pá, eu acho aquilo muito giro. Se as pessoas quiserem pesquisar, acho que fazem bem, pá. E então deste-me o nome do Ruben, deste-me o nome dessa página que eu já tinha aqui guardado. E João Alves, que já João tens, Alves, né? já tenho, é só uma questão de. Opa, pois é assim, eu posso dar bué de nomes, né? O Afonso Fortunato, ele já veio cá, Já né? vi cá. Já teve. O João César também é um gajo muito engraçado. Eu não sei se sabes quem é. Sei quem é, por acaso tenho apontado para falar. Ainda não falei com ele, não o convidei, mas tenho Sim, apontado para convidar. um jovem muito engraçado. Opa, depois, claro, isto também estou aqui um bocado por interesses da malta com que eu me dou, né? Mas pá, a malta que está no Comedy Club também já trouxeste muita gente, já trouxeste o Mário Falcão, um gajo muito divertido. Opa, André Pinheiro também já tiveste certeza. Ainda não tive, já falei com ele, Sim, mas não, ele. tiveste certeza a menção, não é? Yeah, sim. Aqui no podcast, não. Não sei. Daqui de Coimbra também já tiveste o André Carmo, o Rafael Videira. Eu não me recordo se eu ouvi um podcast do Rafael Videira, mas não sei se foi aqui. Não, o Foi? Rafael ainda não convidei. Olha, Deixa o nome dele. De Coimbra, por acaso, tenho falado com alguns. Falei com o Afonso Paiva, falei Sim. com o Zé Bernardo, falei Com o Nuno contigo. Belo, o Freddy. Com o Nuno Belo, o Freddy, já falei 2 vezes. 2 vezes. Com o André Carmo cá de sair, e o Nuno Belo também há de sair. Um dos temas iniciais na conversa com o Nuno Belo. A ideia que me dá é que Coimbra parece que, a nível stand-up, ganha um novo fogo.
nos últimos E tempos. ainda bem, e estão a surgir noites e projetos, pá, ainda bem mesmo, porque senão a malta aqui era impossível, era impensável fazer comédia só com um espaço, ou mesmo só com as noites de fora, era impensável. E o facto de haver mais comediantes aqui em Coimbra também está a exigir da nossa parte que façamos as nossas noites, façamos os nossos projetos, e já começa a surgir mesmo da parte de associações de estudantes e tudo mais. Ainda agora recebi uma mensagem de uma associação de estudantes para eu ir lá fazer uns minutinhos e tipo, apagar e tudo, estás a ver? Já começa a haver reconhecimento. As últimas palavras? Olha, se fosse o Ruben, ele tinha aqui algum provérbio. Ele tem sempre um provérbio final. Mas ele anda aqui com um livrinho dos provérbios ou ele sabe de cor? Não, pá, ele sabe de cor, ele tem sempre provérbios. Deixa este pensamento que foi a minha irmã que me deu, que é, acho que os cafés não se deviam chamar cafés. Os cafés chamam-se cafés. O café tem o nome de um dos produtos que vende lá dentro. O nome do produto que eles vendem lá dentro, que é o nome do estabelecimento, é dos piores itens que se vende nos cafés, que são cafés. Eu gosto muito de café, mas se eu quiser ver um café, tiro melhor um café em casa, na máquina, do que no café. O café devia se chamar como? Água das Pedras ou alguma coisa assim. Mas não se devia chamar café. Dando uma volta ao teu raciocínio, se o café se chama café graças ao item chamado café, se tu chegares quase à hora de fecho, quero um café. Ah, não, já desligámos a máquina. Então não pode chamar café ao café. Sim. Chama outra Então coisa. onde é que eu estou? isto aqui dava panos para mangas, mas é assim, eu acho que os estabelecimentos não se deviam chamar café porque de facto é dos piores itens que há lá. Isso era o mesmo que, sei lá, em vez de se chamar música, chamava-se Anjos, não é? Assim uma cena. Se adotássemos essa postura para todos os estabelecimentos, todos os estabelecimentos tinham o nome de um produto que era vendido lá. Por exemplo, a farmácia seria preservativo, por exemplo. Yeah. Vou ao preservativo comprar medicamentos, por exemplo. Sim, paracetamol. Padaria. Vou ao papo seco. Em Coimbra chamas papo seco ou chamas o quê? Carcaça? É o bico, pá. Aqui o acho que é bico. ok. Que também é um nome um bocado Sim, perverso. sim. Quando eu vim para cá, Sim. achei estranho. São dois bicos, faz favor. Estranho. Basta enganar-te no estabelecimento. Exatamente. Uma última palavra e fechamos. Pá, ganda Roberto Gambito, é o que eu tenho a dizer. Ganda ermita do humor, pá.